Olá, estou de volta com o Política em Pauta e hoje recebendo o suplente de vereador do PL, Partido Liberal, policial Fábio. Fábio, uma satisfação recebê-lo aqui em nosso estúdio pela primeira vez. Estamos aqui para um bate-papo, vamos falar de política do Pulei Rondon, que está prestes a completar 4 anos. 4 anos, maravilha. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana, agradeço o convite do presente e é bom poder estar aqui batendo esse papo com você aí, para que as pessoas me conheçam um pouco mais, né? Saber um pouco mais quem que é o policial Fábio, também fora lá do Pulei Rondon, que é onde eu tenho a maior visibilidade, né? Fábio, você participou da última eleição, fez 538 votos, ficou ali na esteira de entrar, na verdade entrou, mas depois acabou, né, tendo o julgamento Fernando Negri, e depois vocês acabaram entrando com uma ação, o partido PL. Como é que está essa situação hoje? Eu sei que você tem lá o teu gabinete provisório, que mostra que você tem esperança em assumir uma cadeira na Câmara. Como é que está tudo isso? A gente fica sabendo de alguns indícios, né, de possíveis irregularidades aí por parte da federação. O partido se mobiliza, acaba entrando com a ação, né, de investigação para investigar a situação da federação. E eu sou o maior beneficiário disso porque na contagem dos votos, a sobra do voto é maior do PL, então eu acabaria assumindo essa cadeira, né? Então, nós ingressamos aí porque nós acreditamos na viabilidade da ação e estamos aguardando aí uma decisão da justiça aí e torcemos para que seja favorável ao PL, né? Que daria a vaga, a terceira cadeira do PL aí na Câmara de Vereadores. Fábio, quando o partido requer essa cadeira do Fernando, o que vocês alegam? Só para a gente explicar, a gente sabe mais ou menos, né? Quem está nos bastidores sabe, mas de repente alguém que está nos assistindo não sabe bem. Teve indício de irregularidade? Como é que foi isso que vocês alegaram nesse processo? Então, o apontamento é de que duas candidatas da federação não teriam cumprido com as normas eleitorais em relação à candidatura, né? Elas, na denúncia, elas seriam candidatas, não sei se laranjas é o nome correto, né? Mas elas não teriam cumprido com o que a lei eleitoral exige pela cota de gênero, né? Então nós estamos questionando, né? Nós recebemos isso, foi feita uma reunião no PL, então estamos questionando na justiça, pedimos para que se investigasse essa situação, né? Então eles estão na questão de investigados, né? Nós não podemos afirmar. A justiça é que vai dizer se eles cometeram ou não essa irregularidade aí, vindo a julgar o processo aí. Torcemos para que seja procedente e para que nós possamos aí estar assumindo essa cadeira aí nos próximos meses, né? Vocês identificaram situações semelhantes, por exemplo, Brasil afora, onde aconteceu isso e o caso acabou sendo julgado procedente? Você tem jurisprudência nesse sentido? Isso, nós temos um advogado que é brilhante na área eleitoral, né? Ele é muito bom advogado e ele mostrou já para nós diversos ganhos de causas onde processos foram semelhantes, né? Inclusive nós temos se eu não me engano, aí um Moarama, aonde quem se beneficia é o PT, né? O candidato lá entra também contra essa cota de gênero e quem se beneficia é um candidato do PT que acaba assumindo a cadeira. Então, Brasil afora temos muitas situações parecidas, né? E a Justiça Eleitoral ela tem sido bem ativa em relação à cota de gênero, né? Que você tem que ter a cota de gênero ali para poder equilibrar a participação das mulheres na política, né? Então, você tem uma esperança grande de repente, poder assumir uma cadeira na Câmara? Temos a esperança, né? Temos a esperança. Até você brincou, eu tenho o meu gabinete provisório, né? Inclusive, ele pediu, né? Porque, assim, tem uma repercussão, você senta lá na esquina, conversa com o pessoal da comunidade, amigos e tudo mais, coloca lá o gabinete provisório, todo mundo vai, o que é esse gabinete provisório? Sim, nós temos esperança, né? Se nós não tivéssemos indícios, nós não entraríamos com o processo, né? O PL não acabaria entrando com o processo, então a gente tem alguns indícios, mas quem tem que falar mais detalhado é o próprio Dr. João, que é o detentor da ação, né? Que é o advogado da ação, ele tem mais conhecimento técnico sobre isso, né? E eu monto o meu gabinete provisório próximo à Câmara de Vereadores ali, né, que também onde é próximo da minha residência, e ali eu converso com a população, sim, Ana. Eu não tenho tido muito mais tempo para ficar lá, porque eu tenho a minha profissão, então requer bastante tempo do meu trabalho,
Mas sempre que eu tenho folgas, eu sento lá e as pessoas vêm conversar comigo, debater, perguntar. Eu falo assim, eu não sou um vereador eleito, então a gente não tem acesso a muitas coisas, mas a gente consegue orientar bastante a população sobre aonde buscar informação, aonde fazer a reclamação, aonde buscar ajuda, né? Qual secretaria vai, qual secretaria vem. Então as pessoas vêm lá, me pedem ajuda, eu oriento, elas acabam buscando essas informações dos lugares corretos e para bater papo com a população, ver quais são as demandas, né? Porque se eu me propus a entrar na política, ela não poderia ter acabado em outubro, né? Agora eu tenho uma vida pública na política, né? E se eu me propus, eu tenho que continuar fazendo aquilo qual eu me propus, né? Então, dentro do que eu posso ajudar, eu acabo ajudando as pessoas, conversando com as pessoas no meu gabinete provisório. Então, sempre que eu tô lá, tô divulgando, batendo papo com as pessoas, e as pessoas têm vindo, me mandando mensagem: ô Fábio, tu vai estar hoje no gabinete provisório? Eu falo: hoje eu vou estar. E a gente acaba agendando e as pessoas vêm lá, a gente bate um papo, é bem bacana, bem interessante. E a gente tem levado algumas demandas junto ao poder público através dos contatos que a gente tem também, e eles também têm atendido, né? Então tá bem bacana, tá bem interessante. Da mesma forma que tem todas essas pessoas que te procuram e que você acaba ajudando, orientando, incomoda de alguma maneira outras pessoas esse teu gabinete provisório? Deve incomodar, né, Ana? Você pega um cara que não está eleito e bem ou mal tá. Eu frequento as sessões, eu participo das audiências públicas, tô sempre lá. A população me procura, as pessoas vêm conversar comigo. Eu sei de pessoas que falam para outras pessoas do poder público: conversei com o policial Fábio. Então acaba assim, não sei se incomodando, mas acaba que eu tô sempre em visibilidade ali conversando com as pessoas, né? Mas já teve vereador eleito aí que já fez provocação lá, passando em frente ao gabinete aí, dizendo que ia tomar sol durante 4 anos lá. E eu disse a ele que eu espero que não, né? Eu espero que já eu assuma a minha cadeira definitiva lá junto à Câmara de Vereadores aí e saia do sol e da chuva. Fábio, você continua morando em Marechal Cândido Rondon, mas logo após a campanha você foi lotado para atuar em outro município? Isso, eu continuo morando em Marechal Cândido Rondon, né? O que eu falei durante a minha campanha, eu quando decido vir definitivo para Marechal Cândido Rondon, eu decido construir a minha família aqui, criar o meu filho aqui em Marechal Cândido Rondon, né? Você é natural de Santa Helena? Eu sou natural de Santa Helena, mas a família paterna minha é de Marechal Cândido Rondon, meus tios, primos moram tudo aqui. Eu praticamente fui criado aqui em Marechal Cândido Rondon, porque a minha avó materna morava aqui, então eu estava sempre por aqui. Eu tenho amigos de infância aqui em Marechal Cândido Rondon, bastante gente me conhece já. Eu tenho 41 anos, tem gente que me conhece há 35, 36 anos, tem bastante gente que me conhece há muito tempo aqui em Marechal, né? E por uma decisão administrativa da Polícia Militar, eu sou transferido primeiramente para Toledo, né? E hoje eu estou lotado na cidade de São Pedro do Iguaçu, né? Estou trabalhando por lá por um período, né? Mas isso não vai mudar nada na tua atuação aqui, até porque eu imagino que os 538 votos que você fez te dão uma certa responsabilidade, até porque eu vejo que você tem vontade de persistir nesse caminho político e quem sabe, né, tornar de fato, em algum momento, se não for logo, mas enfim, mais para frente, assumir algo, né, um cargo público eletivo. Sim, não muda nada, tá, Ana? Que eu falo assim, eu sou um policial militar do Paraná. Eu estou trabalhando em Toledo, assim como tem policiais em Marechal Cândido Rondon que trabalham em Guaíra, trabalham em Nova Santa Rosa, trabalham em Moarama, trabalham lá em Santo Antônio do Sudoeste. Então, assim, eu sou um policial militar do Paraná e atualmente estou trabalhando na cidade de São Pedro do Iguaçu. Mas a minha cidade, a minha residência, o meu lar, a minha casa é Marechal Cândido Rondon. Então, assim, as pessoas me perguntam: e aí, Fábio, agora que você está trabalhando fora, você vai se mudar? Eu vou afirmar para vocês, eu não vou sair de Marechal Cândido Rondon. Eu continuarei morando em Marechal Cândido Rondon. Eu vou, desempenho o meu trabalho, assim como eu desempenhava aqui, volto e sigo as minhas atividades. E quanto aos 538 votos, sim, se eu me dispus a entrar para a política, é para fazer a diferença na vida das pessoas, na minha visão, no meu ponto de vista. E continuarei atuando para que eu faça a diferença, né? Hoje eu tenho o Pulê Rondon, até a gente vai falar sobre isso, onde eu consigo ajudar as pessoas de uma maneira mais direta, né? Porque como eu não tenho um cargo público, é a maneira ao qual as pessoas me procuram pedindo ajuda para que eu possa ajudá-las, né? Então é o que me dá hoje aquele contato com a população. Eu acredito muito que muitos dos que votaram em mim saíram dessa página, né? Então continuo sim atuante e fazendo por Marechal Cândido Rondon aquilo que eu me dispus a fazer logo quando eu vim morar para cá.
Fábio, você disputou a eleição no ano passado pelo grupo de oposição ao atual grupo de situação. Isso. Depois da eleição, fica aquela coisa, né, quando perde e tudo mais. Como é que ficou entre vocês? Vocês chegaram a conversar, as pessoas chaves ali da campanha, que estiveram juntos ao longo da caminhada eleitoral? Como é que foi isso após a eleição? Primeiro eu tenho que falar pessoalmente, né? Eu nunca fui oposição e nem situação em Marechal Cândido Rondon. Eu deixo isso muito claro logo que eu decido caminhar junto com o Arion, porque eu acreditava no projeto do Arion naquele momento, decido caminhar com ele, então eu não era nem oposição e nem situação. Acabamos nos tornando oposição pelas composições políticas, pelas composições do grupo, nos tornamos oposição, né? Sim, nós temos conversado, tenho conversado com o Dr. Oscar, tenho conversado com o Arion, o Sargento Spor já colocou o gabinete à disposição, a gente conversa, tanto o Padeiro também, a gente conversa, então assim, o PL tem tido algumas conversas, né? Até para analisar o cenário político, porque logo após a eleição, bastante coisa mexeu no cenário político local. Então hoje está aquela indefinição do que é a situação, do que é a oposição, os grupos estão se formando, se remodelando. Então nós estamos aí, não muito incisivos, porque a gente precisa ver o cenário total, mas sim, a gente tem tido algumas conversas para ver onde nós estamos de fato dentro do cenário político do município, né? Essas conversas mostram que o pessoal do PL segue unido, ou você acha que há a possibilidade de repente, considerando que uma nova eleição se aproxima, o partido mudar de mãos no município? Eu acredito que o partido não irá mudar de mãos, tá? O partido ele continuará aí, Dr. Oscar, Arion, que são aqueles que angariaram o partido para poder disputar a eleição, e tem que ressaltar que o PL ele é um partido que ele fez uma quantidade de votos significativas. Se você for analisar, Ana, os candidatos do PL tiveram uma média de votação não expressiva igual a alguns candidatos, você vê que passou de 1.000 votos e tal, mas todo mundo fez uma quantidade de votos regular, ao qual possibilitou quase a terceira cadeira direta, um pouquinho mais. O PL fazia 3 candidatos diretos, sem depender da sobra. Então, para você ter noção, do Padeiro, que é o candidato eleito, para mim são 33 votos. De mim para o Jaimer Tasso são 14 votos, se eu não me engano. Do Jaimer para o Neco são 20 votos. Do Neco para o Jean Martins são 10, 12 votos. Assim, então, a diferença de votos que nós fizemos foi muito pouco. Então, é um partido ao qual teve uma votação expressiva e tem uma média de votação muito boa, né? Então, o partido, ao meu ponto de vista, pelo que a gente vem vindo, ele segue unido, né, e analisando o cenário total político do município para ver qual vai ser o posicionamento daqui para frente, né? Mas é o que eu falo, eu não posso falar em nome do partido e eu não posso falar em nome dos vereadores eleitos. Eu posso falar da minha visão daquilo que eu estou vendo, né? Como é que você avalia? Hoje a gente tem um novo cenário, como você comentou. A gente imaginava um cenário, talvez imaginava até um rompimento dentro do grupo de situação, mas talvez mais para frente. A gente observou isso, inclusive até um pouco antes da nova gestão, dos novos, né, eleitos assumirem. Isso tudo deu uma mexida muito grande no cenário político local, tanto que já se fala que a nova oposição de Marechal Rondon é o prefeito Márcio e sua equipe. Como é que fica a oposição? Você se intitulou que não era daquela oposição, mas enfim, o grupo que concorreu como oposição, Arion, companhia, tinha o prefeito, ex-prefeito Moacir e tudo mais. Como é que fica esse grupo que era então da oposição, sendo que agora, em tese, né, se especula dessa nova oposição? Como é que vai se adequar? Será que teremos 3 forças políticas em Marechal? Como é que leitura você faz desse cenário? A gente tem que observar diante de tanta informação, porque está muito dinâmico, né? A gente já via o cenário se formando, mas o grupo de situação negava, mas recentemente a gente viu que foi visível que eles tiveram uma divisão, isso é visível para quem analisa o cenário político, que eles tiveram uma divisão, e essa divisão ela é muito recente, nós precisamos analisar ainda esse cenário político novo para ver aonde que se encaixa o nosso grupo político nessa questão. Mas sim, são bastante mudanças visíveis aí, com exoneração de pessoas mais próximas ao ex-prefeito Márcio, o próprio posicionamento dele em relação ao futuro da política, a questão da ida ou não ida a eventos políticos
do atual prefeito, né? Então o grupo, creio que tem que se reunir agora e debater esse novo cenário político para fazer uma análise e ver aonde que a gente se encaixaria dentro disso tudo, né? Mas nós somos um grupo muito bom durante a eleição, pessoas que tiveram uma capacidade de fazer uma votação, muito embora não tivemos êxito na eleição, mas foi uma votação expressiva para um grupo político forte dentro do município, né? Há cenários que se cogita com 3 forças políticas, né, de repente na próxima eleição, que pode surpreender. Você imagina 3 forças políticas assim, Marechal? É difícil falar muito cedo ainda, muito, né? Mas cedo. A gente que acompanha os bastidores, a gente já começa a viajar um pouco, sim, né? E se fala muito disso, ou talvez essas pessoas que estiveram na oposição na última eleição, o lado que elas forem também vai ter um peso, vai fazer a diferença, né? Se de fato permanecer duas forças políticas disputando a eleição. Bastante coisa se especula, né, Ana? Igual você falou assim, bastante coisa se especula, e hoje, se esse racha for real, igual estamos imaginando, igual estamos projetando, ou igual está todo mundo vendo dentro da cidade de Marechal Cândido Rondon, forma-se 3 grupos políticos equilibrados, né? E seria interessante se isso... Eu acharia bem interessante se isso acontecesse mais para frente, mas eu não sei se isso aconteceria, né? Marechal Cândido Rondon, nós não temos um histórico de 3 grupos políticos, né? Eram 2, mudaram as configurações, assim como mudou no Brasil também, né? No Brasil também era uma configuração política diferente, mudou, mas eu acredito que lá na frente os grupos vão se aliando, vão se conversando interesses, e acaba ficando 2 grupos, né? Hoje, seria interessante termos 3 grupos. Sim, os 3 grupos seriam bem equilibrados, mas não sei se isso se configura aí pro futuro, né? Você ainda não consegue, você disse que não é nem oposição, nem situação, não consegue, como que eu vou dizer, se encaixar em um deles nesse primeiro momento. Você segue no que você estava e para frente é que as coisas acontecem. Isso, Hoje eu sou o suplente do PL, me mantenho dentro do grupo PL. Eu tenho uma gratidão assim, imensa pelo PL ter me dado a oportunidade, porque quando eu decido ir pelo PL, Ana, porque o PL fala para mim, Fábio, aqui nós queremos você é um candidato em que nós acreditamos. Então isso fez bastante, foi o fiel da balança para que eu decidisse caminhar junto com o grupo do Arion, caminhar junto com o grupo do PL, porque eles me valorizaram naquele momento. Eu não era só mais um candidato, eu ia ser tratado como um candidato de verdade dentro do grupo. Foi isso que fez eu manter nesse lado, né? E agora, Ana, como eu falo assim, eu tenho uma gratidão e eu gosto muito da qual as pessoas, a qual a gente caminhou junto até agora, mas muita coisa pode se desenhar, muita coisa pode mudar. A gente tem que analisar também como vai ser a campanha para governo federal. Eu creio que nós não teremos essa divisão desses grupos nessa campanha para governo do estado e para governo federal. Acredito que pela configuração que a gente vê dentro do Paraná hoje, PP, PL, Republicanos, União Brasil, eles estão caminhando todos meio junto, tanto no governo estadual e alguns grupos caminhando junto dentro do governo federal. Então, na eleição para o governo federal, alguns grupos vão conversar, vão trabalhar junto, e isso pode mudar muito o cenário político local para a próxima eleição para o município, né? É muito incerto a gente falar, né, da política. Um dia é uma coisa, outro dia pode ser outra. Mas certeza que você vai continuar persistindo nesse... Caso não dê certo essa questão de você assumir, a partir do processo que vocês entraram com ação na justiça eleitoral, você vai persistir, você vai seguir buscando o seu espaço na política. Isso é certo. Isso é certo, Ana. Assim, eu acho que eu tenho uma participação muito atuante no meu trabalho dentro da Polícia Militar na comunidade. Mas quando eu percebo que eu sou limitado dentro do meu serviço para poder ajudar as pessoas da maneira que eu acho que devam ser ajudadas, eu vejo que o único caminho que eu posso seguir é através da política.
Porque, bem ou mal, politicamente, Ana, você tem acesso ao poder público ao qual decide o que vai ser feito. Dentro da Polícia Militar, nós não decidimos nada. A gente vai lá, seguimos a lei, com todo o rigor dentro dela, mas, por exemplo, nós não conseguimos acionar uma assistência social e falar assim, essa família aqui está em situação de vulnerabilidade, vamos ajudar essa família. Não, a gente só pode orientar, encaminhar e ficamos ali travados. E dentro da política nós conseguimos fazer indicações, ver as melhorias da comunidade. Um policial militar, ele anda muito dentro do município, então ele vê muitas coisas dentro do município. Eu digo que o policial militar, ele é o que mais anda dentro do município, inclusive até mais que o próprio poder público. Por quê? Porque uma hora você está no Augusto, outra hora você está no Boa Vista, outra hora você está lá no São Francisco, você está no Ana Paula. Você anda dentro do município e você vê a realidade do município. As pessoas se queixam com você de coisas que você não tem atribuição, de coisas que você não tem acesso. E daí eu fui construindo aquilo. Eu falei, cara, eu sou muito ativo dentro da Polícia Militar, estou sempre ajudando, mas estou sempre travado na área política. Na área política, não consegue, não dá, não pode, não sei o que. Eu falei, não, então só tem um caminho, que é ir para a área política para que eu possa conseguir trabalhar e ajudar as pessoas da maneira a qual eu acho que eu teria mais serventia. Fábio, você citou essa questão do policial estar em todos os cantos do município, enfim, diferentes localidades, bairros, e tendo esse contato mais direto com a população. Isso reflete o fato de Marechal ter eleito tantos policiais, inclusive o vice-prefeito? Eu creio sim que a comunidade rondonense ela gosta bastante dos policiais na política. Nós temos um histórico bem interessante de policiais que já foram eleitos. A gente sempre tem um policial que foi eleito, 2 policiais, e nessa nós temos aí o vice-prefeito, 2 vereadores eleitos e eu suplente ali raspando, que talvez possa ser que teremos mais 3 vereadores já. Então, assim, isso mostra sim que a comunidade rondonense ela tem uma aceitação muito, muito boa dos policiais, tanto na área de segurança e agora vendo isso na parte política, né? Justamente por isso, como a gente caminha, a gente sabe a necessidade dessas pessoas e a gente entende mais na realidade, né? A gente não fica fechado num mundo pequeno e a gente recebe só aquela informação, não, a gente recebe muitas informações. Aí eu sempre brinco, o policial militar ele é meio psicólogo, ele é meio médico, meio enfermeiro, porque às vezes tem que pegar uma criança engasgada, fazer o resgate dessa criança, encaminhar para um atendimento médico alguém que foi agredido na rua, fazer contato lá no MAP das mulheres que sofrem de violência doméstica, fazer orientações. Então o policial militar ele é meio severino, né? Ele está sempre ajudando um pouco em todas as áreas. E isso reflete bastante dentro do cenário político de Marechal Cândido Rondon. A gente já vai para alguns outros municípios, talvez a gente não veja isso tão grande, né? Mas a gente tem aí casos como o Vidal de Quatro Pontes, que teve uma votação expressiva. Temos o Weber lá de Entre Rios do Oeste, que são 2 amigos meus que se elegeram, né? Eu tenho amigos em Cascavel, temos um vereador eleito policial em Toledo, mais um suplente. Então, assim, eu acho que essa visibilidade aí dos policiais, e os policiais sempre ativos, eles têm um diferencial dentro da política, sim. Como é que você vê hoje a participação das pessoas? Sempre tinha, assim, não sei se a gente pode dizer isso, mas assim, aquela desconfiança de ter uma certa proximidade com o policial, e também a gente via, assim, as pessoas não se interessavam tanto por política. Você, como policial, vê que isso, na questão da segurança, se quebrou, e teve um avanço, e na questão política, você que participou de uma campanha agora, recentemente, vê que as pessoas estão mais interessadas também na política. Como é que é essa relação, comunidade com a polícia, segurança pública, e a comunidade com a política? Agora eu vou falar assim, a questão da comunidade com a polícia. Eu trabalhei muitos anos em Cascavel e eu não via a proximidade das pessoas com a polícia. Logo que eu chego aqui em Marechal Cândido Rondon, que eu sinto a necessidade de apresentar um trabalho diferente, onde eu vou para as redes sociais, eu sempre fui muito ativo dentro das redes sociais, e eu, vou mostrar para as pessoas uma visão diferente do policial militar. Era muito difícil você conversar com as pessoas. E hoje as pessoas já têm uma certa abertura, vê na rua, falou, policial Fábio, tudo bem? Isso não se reflete só a mim. Eu percebo em conversa com os meus colegas de trabalho que a comunidade agora conversa muito mais com meus colegas de trabalho,
Porque sempre teve muito aquele paradigma, nossa, o policial, não vou conversar com a polícia, todo mundo sempre tinha um pouco de receio. E as pessoas hoje têm conversado mais com os policiais, né? Então vejo a comunidade mais próxima dos policiais. E politicamente, Ana, eu não consegui fazer essa leitura durante a campanha, se as pessoas estão mais ativas nas políticas locais. Eu acho que elas estão um pouco mais ativas nas políticas nacionais, né? Mais pensado em presidência da República, nem tanto para governador. Eu não vejo as pessoas tão ativas para governador, para prefeito municipal, quanto para a presidência da República. Eu lembro que anos atrás, eu sempre gostei muito de política, muito embora não tinha envolvimento político, a gente via as pessoas mais fervorosas na rua para prefeito, e esse ano foi uma campanha mais tranquila, muitos não falavam, não quiseram se expor, né? E a gente brinca que passados aí saíam do tapa na rua, né? E hoje as pessoas debatem política, mas é aquele negócio um pouco mais tranquilo, né? Mas a informação tá aí, eu acho que é porque as pessoas também têm muito acesso à informação, então elas já julgam por elas mesmas e não precisam ficar discutindo muito com as outras pessoas na rua. Pode ser isso também, sabe? As redes sociais estão aí, a gente pode ver, o próprio jornal foi para as redes sociais, hoje é um jornal extremamente ativo nas redes sociais, as pessoas com o celular na mão, né? Antigamente tinha que esperar o jornal chegar, escutar o jornal do meio-dia, de manhã, ou ver lá. E hoje não, hoje abre a matéria, ó lá. É tudo digital. É muito digital. Instantâneo, né? E talvez com essas informações as pessoas não precisam mais debater tanto, né? Meu ponto de vista, né? Mas eu acho que as pessoas estão um pouco mais preocupadas com as políticas nacionais do que locais, né? Assim, em termos de atividade política, né? Elas defendem muito mais a bandeira do presidente da República delas, né? A qual elas têm preferência, do que do prefeito municipal, por exemplo. Do governador, então, na eleição para governador, a gente quase não viu as pessoas falando do governador. Especialmente do Paraná, parece que não existe oposição. A oposição é bem distante, né? A gente vê a votação expressiva do governador do estado e as pessoas tá tudo certo. Não falavam em quem ia votar. Mas agora, presidente da República, saiu no tapa na rua, agora o governador, até o próprio deputado, né? A gente não viu muito aquele fervor das pessoas em relação a isso, né? E eu acho que isso refletiu um pouco na eleição municipal também, né? Fábio, ser polêmico te ajuda ou te atrapalha? Depende. Porque a gente sabe que você tem um perfil que não é morno. Não sou nada morno. Você é incisivo naquilo que você defende. Isso, você usa muito bem as redes sociais ao teu favor para divulgar aquilo que você quer, enfim, o teu trabalho, né? Até a própria campanha você fez muito bem, usou muito bem as redes sociais. Mas tem toda sempre uma questão polêmica, muitas vezes. Sim. Como é que é isso no dia a dia? Te atrapalha mais do que te ajuda ou ao contrário, ajuda mais do que atrapalha? Eu tenho que fazer um parâmetro aqui. Eu acho que ela me ajuda mais porque as pessoas confiam mais em mim na hora de falar. Então, eu tenho mais acesso à informação, as pessoas conseguem desabafar comigo, conversarem comigo e... Fábio, eu tô falando com você porque eu sei que esse é o teu perfil. Mas daí já politicamente eu acho que eu assusto um pouco os grupos políticos, né? Porque daí, o que o Fábio vai falar e... Querendo ou não querendo, nós temos uma visibilidade muito grande dentro das redes sociais. Então, o que eu falo repercute dentro do município, né? Tem uma certa repercussão, claro que eu não sou a maioria, mas assim, a gente tem uma certa visibilidade dentro do município. E politicamente falando, eu acho que isso talvez me prejudique um pouco em relação a... Você tem um pouco de receio de conversar comigo, mas eu falo, eu não mordo, pode me chamar para conversar, que eu sou um bom ouvinte, sempre fui muito bom ouvinte, entendeu? Não tenho inimizades, assim, ao qual eu não consiga conversar com ninguém, né? Sim, eu tenho pessoas que eu não tenho muita afinidade, mas eu me relaciono bem com essas pessoas. Eu acho que comunidade é isso, né? Não concordar com tudo que a pessoa pensa não quer dizer que você não goste dela, né? Então, politicamente eu acho que isso me atrapalha um pouco em relação de contato com os políticos locais, né? Mas isso me ajuda com a comunidade, porque a comunidade confia e vem conversar comigo e fala e passa informações que muitas vezes a gente não teria se fosse um outro qualquer, né? Fábio, você criou a página Pulei Rondon, administrador, né, da página, policial, já falou dessa proximidade maior que tem com a comunidade. Você acha que
que o Pulei Rondon te ajudou ainda mais a impulsionar, vamos dizer, você ser mais conhecido? Como é que é isso? Porque já são 4 anos, vai ser agora. Dia 14 de março agora. Dia 14 de março, 4 anos é tempo, né? Tempo. Começou com um objetivo, depois tomou outros rumos. Como é que foi isso? Conta pra gente um pouquinho dessa história. O Pulei Rondon, ele surgiu porque eu sempre via a matéria na ótica da imprensa. E eu sempre falo assim, a imprensa tem que contar a matéria de uma forma um pouco mais neutra, às vezes sem um pouco como eu vou te dizer, sem um pouco às vezes do conhecimento real do que aconteceu no local. E eu falei, eu vou contar as minhas experiências e vou mostrar para as pessoas como é o trabalho policial. Acompanhava os outros canais e eu via que as pessoas gostavam muito e resolvi fazer. Dia 14 de março de 2021 foi a primeira postagem. Então você imagina, nós estamos indo para 4 anos essa semana. E ele começou com esse objetivo mesmo, de mostrar para as pessoas o meu trabalho. E eu não pensava em política, Ana, não pensava mesmo em política. Sempre gostei muito de política, sempre debati muito sobre política, sempre fui muito ativo nessas questões, mas eu não... Para mim era utópico ser candidato ou não, né? Quando aparece a oportunidade de eu ser candidato a deputado estadual na eleição 2022, né? Para assumir em 2023. Por qual partido tu foi? Eu fui pelo Democracia Cristã. Eu trabalhava com o deputado estadual Coronel Lee, ele vinha deputado federal e falou, Fábio, não quer disputar a eleição? Nós estamos usando um policial para o partido, você tem um perfil interessante, você é comunicativo, porque se você for ver, a maioria dos policiais, eles não gostam muito de falar, de se expor, até a questão da entrevista, evitam muito. E você fala, você é espontâneo, você está nas redes sociais e tal. E eu acabo vindo disputar essa eleição para deputado estadual, né? Eu acho que eu fiz um resultado bacana, eu sempre falo assim, devido à estrutura que nós tínhamos dentro da Democracia Cristã, nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos só sola de sapato e coragem, né? E a gente sabe que faz a diferença, faz. Né? Hoje uma estrutura partidária hoje faz bastante diferença, né? E daí ali o bichinho da política, ele me picou, porque ele falava assim, eu percebi que disputando a eleição eu já tinha acesso a secretários, eu tinha acesso a pessoas ao qual eu não tinha antes e eu conseguia às vezes fazer um encaminhamento para uma situação por ter disputado uma eleição. Eu falei, cara, é a maneira que eu consigo. E foi ali que daí eu falei, cara, é assim que eu vou conseguir ajudar as pessoas de maneira mais efetiva. Não vai ser só atendendo bem uma ocorrência, atendendo bem a população. Vai ser às vezes demandando alguma coisa. Chega lá no secretário do município, tem um buraco lá em tal situação, entendeu? Se você tem acesso à área política de uma maneira mais fácil. Eu falei, cara, é a única maneira que eu vou conseguir ajudar. E a minha briga sempre foi muito, Ana, em relação assim, a gente atende muita situação de vulnerabilidade de criança, de mulher vítima Maria da Penha. E você, como policial, você faz um encaminhamento e morre ali. Você encaminhou e morreu ali. Você não dá o acompanhamento, não faz parte de você. E às vezes eu via que, sabe... Não tinha. O que me incomodou muito uma vez foi que eu precisei encaminhar umas crianças e uma mãe para uma casa-lar e nós não tínhamos, e daí queriam acolher só as crianças. Eu falei, mas eu vou deixar essa mãe com o agressor, eu vou deixar na rua. Daí teve todo um cabo de força e tal. E que agora, na área política, você tem você pode fazer alguma coisa, apresentar indicações, cobrar do poder público, entendeu? Enquanto policial militar eu não posso fazer certas cobranças ao poder público porque o policial militar fica meio que travado ali nessas questões, né? Mas na área política eu vou poder fazer essas cobranças, vou poder fazer indicações, vou poder trabalhar, viabilizar recursos para que eu possa ver aquilo que eu via e não tinha como resolver acontecer, né? Eu ia dizer assim, depois que você foi picado pela, né, vamos dizer assim, tomou mais gosto pela política, teve alguma mudança no sentido da direcionamento desse canal que é o Pulei Rondon? Eu nunca fiz política lá, Ana, por incrível que pareça. É porque tem muita gente que fala, né, que tu usa o Pulei Rondon como um canal para... Eu tô falando que muita gente fala, né? Mas, enfim, se você tá dizendo que não, né? Eu nunca fiz política lá, Ana. Nunca fiz politicagem lá. Se você for ver, vocês podem puxar todo o meu histórico lá. Durante a campanha eleitoral, claro, eu usei esse canal a meu favor, porque ele foi o que me deu a maior viabilidade dentro do município, mas se você for analisar, eu sempre fiz aquilo que eu fazia em outras unidades. A diferença é que eu divulgava o meu trabalho ali nas redes sociais, né? Assim como muitos policiais fazem. Mas eu nunca fiz politicagem. Se você for ver, eu nunca tive críticas ao poder público antes da eleição.
nem durante a eleição, não usava aquele canal para fazer críticas ao poder público, então não fazia politicagem dentro do Pulei Rondon. Mas ele me deu uma certa viabilidade, porque, Ana, você pega, por exemplo, um canal onde toda semana a gente acha um bicho. Um pet, um cachorro, um papagaio, um periquito, um gato que desapareceu, a gente posta lá, acha o dono. Acha a chave, acha documento, nós já achamos até pessoa desaparecida. A pessoa era desaparecida de outro município, entrou em contato, postamos uma foto, a pessoa estava em Marechal Cândido Rondon, entendeu? Isso dá uma certa visibilidade, é a mesma visibilidade que a imprensa tem. Então, nunca utilizei aquilo para fazer politicagem, mas ajuda as pessoas. Por exemplo, eu passo orientações de trânsito lá, a questão do mais porquê, que foi o tema da primeira matéria, que eu brincava com as pessoas que cometiam infração. Eu recebo diversas mensagens, Ana, de pessoas que falam assim, Fábio, eu não faço isso para não aparecer no Pulei Rondon. Bem ou mal, a gente fez uma educação no trânsito através de uma página onde tem uma visibilidade bacana. Então, assim, falar sempre vão falar, Ana. E se eu for me preocupar com o que as pessoas falam, eu não faço nada. Então, eu não tenho essa crença limitante de que, vão falar, então eu vou me conter para não fazer. Não, eu vou e faço. Se for positivo, vai ser positivo. E se for negativo, deixa as pessoas falar. Mas eu sempre faço pensando em ajudar pessoas. Nunca faço pensando em me promover politicamente. Tanto é, Ana, que, por exemplo, se você for ver durante a campanha política, coisas que eu fiz no município, coisas que deram uma certa repercussão, eu não utilizo isso aí durante a campanha política. Entendeu? Eu, no meu horário de folga, durante as arrecadações do Rio Grande do Sul, eu estava em todos os horários ali e eu não citei isso durante a minha campanha política. Porque eu não fui lá fazer política. Eu não fui lá fazer politicagem. Eu fui lá ajudar pessoas. Hoje eu posso falar porque já passou a eleição, entendeu? Mas eu estava presente lá. No dia que o Chu decide iniciar aquele movimento, eu e o Vidal, e eu tinha conversado até com a Grace Tolar, nós já tínhamos conversado para fazer uma campanha semelhante. Quando eu converso com o Chu e a gente vê que a estrutura logística que o Chu tinha muito grande, tanto é que a primeira foto que o Chu tira lá no Ponto Centrão, sou eu quem tiro. Entendeu? Ele estava sozinho lá e nós estávamos debatendo como é que ia fazer aquilo. Eu não utilizei isso politicamente, eu não citei nenhuma vez. Podem puxar em todas as minhas postagens, pode conversar com pessoas, ver se eu falei em algum momento. Então, quando eu faço as coisas, Ana, eu não faço as coisas politicamente. Eu faço as coisas porque eu sim quero ajudar as pessoas, porque eu tenho isso dentro de mim, eu tenho aquele senso de justiça, às vezes as coisas erradas, às vezes fico me remoendo, falo, cara, mas eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não posso fazer. E eu fico me remoendo dentro de mim. Então, eu faço para ajudar as pessoas. E eu não utilizo do que eu faço para ajudar as pessoas politicamente. Não faço isso, jamais faço isso, entendeu? Eu recebi no Pulei Rondon pedido de ajuda de uma irmã, ao qual a irmã dela, né? Ela estava em cárcere privado pelo namorado, já tinha passado diversos estados, ninguém tinha feito nada. Eu tento ajudar elas no caminho, sem sucesso, quando ela chega, porque ela era caminhoneira, né, motorista de caminhão. Quando ela chega em Marechal Cândido Rondon, a gente consegue resgatar ela. Eu não falei isso na política, eu não falei isso na campanha, não utilizei disso politicamente, entendeu? Eu fiz o plus, sabe? Não cabia a mim fazer aquilo, sabe? Mas eu tentei, por quê? Porque era dentro de mim, ajudar as pessoas, tentar ver as pessoas bem, entendeu? Então, assim, tem gente que te dá uma coberta hoje e amanhã fala, eu te dei uma coberta, então você tem que votar em mim porque eu te dei uma coberta. Eu não fiz isso, Ana, entendeu? Eu não faço isso. E o Pulei Rondon não serve para isso. De alguma maneira ele vai te beneficiar, porque a pessoa, quando você ajuda, em algum momento ela vai ser grata em outro. Eu não me preocupo com isso, mas ele me projetou. Bem ou mal, ele me projetou. Por quê? A pessoa perdeu a carteira. Eu postei lá que ela perdeu a carteira. Ela vai seguir e vai falar para os amigos. Eu achei minha carteira porque o Fábio postou no Pulei Rondon. Me projetou, porque mais gente me conheceu, entendeu? Mas em nenhum momento eu fiz o Pulei Rondon pensando em política, pensando em me promover, tanto é que eu não uso. Se você for ver o canal, eu não uso isso politicamente, né? Quantos seguidores tem hoje o Pulei Rondon? Hoje tem quase 10 mil seguidores, Ana. Falta pouquíssimo aí, acho que uns 200 e poucos seguidores para 10 mil seguidores, né? E eu tenho o meu pessoal também, que já passou de 10 mil seguidores, que é o policial Fábio, né? Que eu tô um pouco mais ativo agora também no meu perfil pessoal, né? Então, somando os dois aí, 20 mil seguidores nos dois perfis. Claro que eles têm... Um segue outro, né? Mas são perfis um pouco diferentes, né? E como é que você faz para administrar? Por exemplo, você está, né, no teu trabalho como policial lá e eu imagino que todo momento você deve estar recebendo alguém
né, encaminhando, fazendo algum pedido, porque a gente é muito assim também, a gente Sim. recebe muito pedido, tem muita demanda. Como é que você faz para dar conta disso? E quais são, assim, o que mais as pessoas pedem de ajuda? Por exemplo, perdi isso, não é isso, enfim. Hoje nós temos ferramentas de publicações, né, que permite que a gente faça a programação das publicações sem precisar se preocupar. Então, assim, quando eu estou em casa, eu faço uma certa programação das publicações lá e ele acaba publicando sozinho. Mas a gente olha as redes sociais com certa frequência, todo mundo acaba olhando nas redes sociais, indiferente se está no trabalho ou não, acaba dando aquela olhadinha. E quando é uma coisa assim um pouco mais urgente, a gente acaba dando uma atençãozinha, porque a gente tem aquele momento onde a gente está tomando um café, onde a gente está tomando uma água, está indo no banheiro e a gente tem um pouco mais de folga. Mas se as pessoas forem ver, eu sou bem pouco ativo quando eu estou no trabalho, pouquíssimo ativo assim, não tenho muita atividade dentro das redes sociais quando eu estou no trabalho. Mas aí quando eu estou na folga, eu vou respondendo aquelas 20, 30, 40, 50, já cheguei a ter 90 mensagens na minha caixa de mensagens. Mas hoje o que maior demanda dentro do Play Rondon hoje é sobre perda de documentos, perda de chave, bichinho que fugiu, pet que fugiu, cachorro, gato que fugiu, entendeu? E pedidos de orientação. Pô, Fábio, venceu a minha habilitação, o que eu faço? Coisas desse tipo, sabe? A informação tá lá na internet. Daí eu perco lá 5, 10 minutos. E nem por isso, Ana, eu mandei alguma mensagem para essas pessoas na época da eleição falando, lembra que eu te passei aquela informação? Não é o meu perfil, não fiz isso, né? Não fiz isso. Claro que mandei mensagens pontuais para algumas pessoas com as quais eu tinha mais intimidade, pedindo apoio, mas nunca cobrando aquela certa ajuda. Mas hoje é mais isso, sabe? Pedindo informação sobre vencimento da habilitação, sobre... Fábio, eu tô com um vizinho que tá me incomodando, o que eu devo fazer? Deixa eu te orientar, liga na polícia militar e tal. Pô, tem alguém queimando lixo na esquina da minha casa, sabe? Esse tipo de coisa. E, assim, demandas. Uma placa caiu. Pô, Fábio, você viu que a placa caiu lá? Daí você faz a orientação, liga lá na mobilidade, a mobilidade vai dar encaminhamento. Alguma coisa na situação de lixo, você encaminha, você vai orientando as pessoas, né? É mais pedido de informação e perdidos, né? Achados e perdidos. É o que eu falo, virou utilidade pública. Fábio, policial militar ou político, o que mais te agrada? Cara, eu amo muito o meu trabalho, sabe, Ana? Eu amo mesmo. Eu falo assim, eu tenho um hiperfoco quando eu estou trabalhando, eu gosto de trabalhar, eu sinto prazer naquilo que eu faço. Muito, assim. Quanto tempo você é policial? Vou fazer 14 anos agora em agosto. E se você for ver assim, tem várias matérias aqui ao qual eu prendi o ladrão em flagrante, situações mais vultuosas e tal. E aquilo me dá uma certa satisfação ver o dever cumprido. Gosto muito. Mas eu sou muito mais útil na política. Muito mais útil na política. Eu sou limitado dentro hoje da Polícia Militar, limitadíssimo, assim, eu não posso fazer tantas coisas. A gente tem o regulamento, a gente entendemos tudo isso, sabe? Quando eu me dispus a entrar para a Polícia Militar, eu já sabia de todos esses regulamentos. Mas hoje ele me limita muito na área política em fazer bastante coisa, né? Me limita bastante. Então, hoje, eu quero seguir e eu vou seguir carreira política. Eu, falando para as pessoas aqui, eu não vou deixar de atender a comunidade, não vou deixar de dispor aquilo que eu acreditei que eu pudesse fazer. E eu falo, a gente está aguardando algumas coisas acontecerem para a gente poder fazer mais coisas. Porque como você não tem um cargo... Bem ou mal, a gente vem de uma oposição, estou um pouco limitado, né? Mas se Deus abençoar, nós seremos vitoriosos, né? O PL será vitorioso nessa ação e a gente vai assumir. E se isso não acontecer, Ana, eu tenho algumas indicações, alguns projetos, algumas coisas que eu acho que para Marechal Cândido Rondon é interessante, eu ainda vou lutar. Para você ter noção... Dia 20 de março eu vou participar de um simpósio online da formação das polícias municipais. Eu acredito sim que Marechal Cândido Rondon precise de uma polícia municipal. Era aquele projeto que eu tinha da Guarda. Agora, recentemente, o STF disse que sim, são policiais. Então, recentemente, eles não são mais guardas municipais, agora eles são polícias municipais. E eu acho que Marechal Cândido Rondon ia melhorar bastante a questão da segurança pública, muito embora nós tenhamos uma polícia militar bem efetiva, policiais dedicados, o compromisso com a comunidade, um comando com compromisso com o Marechal Cândido Rondon, sempre muito atento. Hoje nós temos um comandante regional que é de Marechal Cândido Rondon. Bem ou mal, você acaba olhando para a tua casa com um pouco mais de zelo. Você vai olhar para a casa do vizinho ou você vai olhar para a tua casa? Você vai olhar para a tua casa, é aqui que a tua esposa está, aqui é que os teus filhos estão, entendeu? Então, bem ou mal, ele tem esse olhar para Marechal Cândido Rondon.
Mas sim, uma criação de uma polícia municipal aqui em Marechal Cândido Rondon é bem interessante, e eu vou participar desse simpósio da criação das polícias municipais para que eu possa analisar como que eu posso e como eu posso sugerir isso, como que eu posso mobilizar para que isso aconteça no município de Marechal Cândido Rondon. Eu acho que nós ganharíamos muito em termos de segurança pública. E quando eu falo em segurança pública, Ana, não é só polícia e ladrão. Um trânsito organizado é menos gasto com saúde. Entendeu? É menos gasto com educação, porque crianças com uma polícia um pouco mais ativa, o criminoso ele não vai ser tão ativo dentro das escolas. As escolas vão economizar dinheiro com evasão escolar, vão economizar dinheiro na orientação dos alunos, não vai ter aquele problema do quebra-quebra, o problema da criminalidade dentro das escolas. É todo um sistema que funciona melhor se a segurança pública estiver bem. Se as pessoas tiverem tranquilidade para trabalhar. Você imagina um produtor rural levantar 5 horas da manhã e saber que ele não vai ser assaltado. Qual vai ser o ânimo dele para trabalhar durante aquele dia? Vai ser muito maior. O cara não pode comprar uma caminhoneta que ele está sempre naquela espreita. E será que é hoje que eles vão visitar a minha casa? Mesmo com todos os investimentos do Estado, com a dedicação da tropa, falta. Sempre vai faltar. Entendeu? Em qualquer lugar que você for. E a gente tem bons exemplos da Polícia Municipal agora de Cascavel. Eu vejo a Polícia de São José dos Pinhais, é muito ativa. O prefeito municipal, ele tem como gerir os recursos, tá mais na mão dele, entendeu? Tá mais na mão dele. O estado é muito grande, o governo consegue atender todos os municípios, mas se tiver o apoio da Polícia Municipal, melhor ainda. Por quê? Porque daí o Estado faz o papel dela e o município faz o papel dela. Se somar, para nós, população, é muito melhor. E eu quero que o meu filho crie, né? Eu quero criar o meu filho numa comunidade segura, ao qual não preciso me preocupar com ele sair de casa e voltar para casa. Né? Fábio, para a gente encerrar aqui, como é que você se vê no futuro? Pela tua convicção, um político muito atuante, e como é que você vê o Pulei Rondon? Então, complexo, né? As pessoas perguntaram para mim, Fábio, se você for vereador e o Pulei Rondon? Não sei. Não sei como vai ficar o Pulei Rondon em relação a isso, porque, muito embora eles conversem, eles se divergem também, né? E eu não consegui. Sério, esse é um tema que eu ia parar para pensar depois que acontecesse, sabe, Ana? O que fazer? Passar para um outro colega, mudar um pouco o foco do Pulei Rondon, porque eu não quero que o Pulei Rondon seja a minha página política. Não é isso que eu quero. Eu quero que o Pulei Rondon continue ajudando pessoas, entendeu? Que ele continue trazendo para as pessoas aquele apoio que às vezes ela não tem. Então, é até por isso que eu reativo a minha página pessoal para que elas não se divirjam, né? Mas o que eu ia fazer com o Pulei Rondon, eu sinceramente não sei dizer. Mas enquanto eu não assumir a cadeira, o Pulei Rondon vai estar ativo, as pessoas me mandam bastante coisa. Agora há pouco mesmo eu postei ali uma orientação para as pessoas com as bicicletas elétricas que estão estacionando em veículo de motocicleta. Né? Então, assim, a gente recebe demanda das pessoas e a gente posta lá, as pessoas acabam não fazendo mais aquele tipo de situação, né? Então, não sei. Como vai ser o Pulei Rondon, eu não sei. Mas sim, tenho desejo em seguir carreira política, vou seguir atuante junto à comunidade. Eu tenho ido às sessões da Câmara Municipal de Vereadores, eu tenho ido nas audiências públicas quando eu não estou de serviço. Eu falo assim que eu tenho 3 mundos, né? Eu tenho o meu mundo dentro da Polícia Militar, ao qual eu tenho que ser ativo. Eu tenho o meu mundo político, ao qual eu tenho as demandas que eu faço, que eu atendo, que eu converso, que eu estou buscando informação, e eu também sou pai. Então, assim, são 3 coisas bem distintas e eu tenho que conciliar tudo e é bem corrido, assim, é uma rotina bem corrida, né? Porque eu sou divorciado, então nós temos um acordo onde eu fico com o meu filho praticamente metade dos dias do mês, né? Então, assim, eu tenho que conciliar tudo isso. Então, eu sempre falo assim, o pai geralmente ele não vê qual que é a correria da mãe. Por quê? Porque geralmente é a mãe que carrega a criança para cima e para baixo e o pai está no trabalho. Então, assim, como eu tô com o meu filho, eu entendo hoje qual que é a correria da mãe. É puxado, criança demanda, atividade escolar, bastante coisa. Meu filho esse ano está no 1º ano e todo dia tem uma atividade escolar. Eu já não lembrava mais que era isso. Quando eu terminei a minha faculdade, acabou. Isso foi lá em 2017. Depois fiz algumas pós, mas era um pouco mais tranquilo. E agora aquela rotina do criança vem da escola,
Aquele processo da alfabetização. Então, assim, é bem... e a alfabetização mesmo, ele primeiro ano. Então, assim, sim, eu serei um político de Marechal Cândido Rondon, não acaba aqui. Vou honrar aqueles que votaram em mim. Muitas pessoas depois da eleição falaram, poxa, Fábio, eu fiquei em dúvida, queria ter votei numa mulher, ou votei numa outra pessoa, porque você não era do grupo político ao qual eu queria votar, e acabei votando numa pessoa, queria ter votado em você. Então, assim, todos aqueles que tiveram intenção em votar em mim, todos aqueles que votaram em mim, todos aqueles que não votaram em mim, eu vou representar essas pessoas. Para mim não tem oposição e situação. Para mim as pessoas são os moradores do Marechal Cândido Rondon e eu atendo a qualquer um. Eu falo assim, dentro da Polícia Militar, às vezes eu atendo pessoas que eu não gosto. O cara que é criminoso, se ele já pagou pelo crime dele, até se ele às vezes está cometendo crime, a gente tem informação. Se ele liga lá como vítima, eu tenho que atender ele. E eu atendo ele como policial militar. Então, assim, a população não tem situação e oposição. As pessoas precisam de um poder público atuante, de políticos comprometidos, seja A, B ou C. Elas não estão preocupadas com a tua carteirinha política, elas estão preocupadas com a comunidade, elas estão preocupadas com a vida dela, com a melhoria na vida delas. E eu não posso ter esse tipo de divergência, eu tenho que atender a todos igual. Então, eu sempre falo assim, me procurem, o que eu tiver acesso à informação, eu sempre falo assim, eu não estou dentro do grupo político, mas a gente tem alguns conhecidos, a gente diz para as pessoas qual é o caminho das pedras. Eu acho que às vezes a informação ela é muito mais importante até do que a pessoa vir lá e vai e resolve o problema, né? Ou, vou ver para você. Não, vai lá e faz isso, né? A gente tem essa pegada. Satisfação tê-lo recebido aqui, sempre muito bom conversar contigo, saber da tua disposição aí de seguir na luta. A gente sempre precisa de pessoas dispostas a participar do projeto político, enfim, se colocar à disposição. Não adianta só criticar, né, Fábio? A gente vê isso muito nítido em você, que você tem realmente muita vontade de fazer acontecer e de fazer que as coisas caminhem pro bem, enfim, caminhem pelo melhor caminho, eu diria assim, para Marechal Cândido Rondon. Então, desejar sucesso para você no teu desejo político, né, que um dia você consiga realmente chegar lá, e parabenizar pelo teu trabalho na polícia, pelo Polei Rondon, por tantas pessoas que você já ajudou e segue ajudando diariamente. Eu que agradeço, tá? Eu não vou fazer isso aqui um palco político, né? Mas quero falar para as pessoas que sim, vou manter exatamente do jeito que eu sou. Alguns amigos meus falam sobre mim, pô, Fábio, eu te conheci há 20 anos atrás e você é a mesma pessoa. Quando eu entrei para a polícia, eu não mudei o meu perfil. E agora, entrando para a política, eu não vou mudar o meu perfil. Eu tenho muitos amigos, e assim, durante a campanha política, a gente divergia, mas a gente sempre estava se abraçando, sempre estávamos conversando. E essa pessoa sou eu. Eu vou lá na sessão da Câmara de Vereadores, por exemplo, eu converso com todo mundo. Com todo mundo. E eu não tenho essa questão, entendeu? Para mim, a eleição acabou em outubro e agora é Marechal Cândido Rondon que precisa ganhar. Não grupo político A, B ou C. São as pessoas de Marechal Cândido Rondon. E é isso que estou disposto a fazer. E fico à disposição, tá? Sempre que precisar. E agradeço aí pela oportunidade de conversar com você e com todos aí. Eu já não sei, os internautas, os espectadores, já é bastante coisa, né? A gente nem sabe que termo que usa, porque são vários. São vários, né? Mas obrigado, Fábio. Obrigado a você. O Política em Pauta vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.